Estamos de volta no Hora da Verdade de hoje. Eu queria mandar um abraço especial. Ele não está aqui com a gente, mas sempre está, que é o Guedes, né? O supervisor de operações da TV Posse, está fazendo aniversário. E a gente aqui do Hora da Verdade sentindo a falta dele, mas compreendendo que hoje é dia de realmente comemorar aí. Um grande abraço ao nosso amigo Marco Guedes, supervisor de operações daqui da TV Posse, fazendo mais uma primavera aí no Jardim da Existência. Um abraço para o Guedes. Bom, a gente está conversando aqui com o doutor Adriano sobre a Defensoria Pública em Poços de Caldas. Com relação ao processo em si, ele é mais ou menos igual ao encaminhamento pela justiça privada, vamos dizer assim, passa por tribunal, é a mesma coisa? Não existe diferença, não existe diferença, o procedimento é um só. A diferença que existe em relação ao advogado comum é que o defensor público ele tem um prazo em dobro, e é o que é absolutamente necessário, e ele deve receber intimação pessoal de todos os atos do processo. O que isso significa? Significa que cada despacho que o juiz dê, cada decisão de natureza interlocutória, seriam as decisões intermediárias, digamos assim, para o grande público, ou a decisão final, o processo tem que ser remetido ao defensor público para que ele se cientifique daquela decisão ou daquele despacho e aí tome as providências ou faça os requerimentos cabíveis. E também a questão do prazo dobrado, que é absolutamente essencial, porque o volume de processos ou de casos que cada defensor público suporta, ele supera, na grande maioria das vezes, os maiores escritórios privados de qualquer ponto do país. Então, cada defensor público, no caso de Poços de Caldas... Quantos defensores públicos? Vamos falar de suporte, você falou de suporte, qual a estrutura que vocês têm física, de pessoal para trabalhar, se isso é suficiente, porque a gente fala da falta de estrutura que também não é privilégio, tá no Brasil e tal, né? É verdade. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública no Brasil, de maneira geral, tem melhorado muito em questões salariais, em questões de estrutura, mas ainda há muito a avançar. Relativamente a Poços de Caldas, em específico, nós estamos numa nova sede, espaçosa, ampla, com um material suficiente, computadores, recebemos papel, caneta e todo o material de escritório da própria Defensoria Pública. Essa sede fica onde? Já está aberta a população? Já está aberta à população, já está em pleno funcionamento. Né? Fica na Avenida Santo Antônio, número 200, primeiro andar. Santo Antônio 200, primeiro andar. Primeiro andar, isso, no Cascatinho. Bairro Cascatinha. E nesse aspecto melhorou-se muito. A grande deficiência hoje é com relação à falta de pessoal, sobretudo no âmbito administrativo, ou seja, falta de recursos humanos para a área meio. Porque nós aqui em Poços de Caldas somos 7 defensores públicos, 4 atuando na área civil e 3 na área criminal, execução penal, infância e juventude. E não temos nenhum servidor administrativo. Nós trabalhamos e contamos com a boa vontade de estagiários e de voluntários. E isso, na verdade, dificulta muito a eficiência. Esses estagiários são não remunerados? Existem estagiários não remunerados e existem estagiários remunerados. Na área do direito? Da área de direito. Todos da área de direito, acadêmicos, da maioria da PUC, de Poços de Caldas. Mas que desempenham um trabalho Quantas notável. Pessoas, então, ao todo? 7 defensores e aproximadamente 20 estagiários. 27 pessoas, no total, para atender toda a população de Poços de Caldas. E seria necessário quanto, só para a gente ter uma ideia assim, da diferença? Eu acredito que a questão nem é de quantidade de pessoas, mas da qualificação das pessoas que nos viessem. Servidores administrativos, eles são importantes, ainda que não seja num grande número, 3 seria um número razoável, porque o trabalho constante ele cria uma cultura de serviço que não se perde. O grande problema do voluntário e do estagiário é que muitas vezes, quando o indivíduo começa a ficar habilitado ou começa a conhecer o modo de se proceder, de realizar o serviço da área meio, que eles nos ajudam nesse sentido, ele se forma ou ele tem outros compromissos e ele se retira. Então, reinicia-se novamente todo o processo de ensino, demonstração, treinamento, capacitação. Então, perde-se muito entre, digamos assim, uma safra e outra. Mas, com servidores administrativos constantes, nós teríamos
já o estabelecimento de uma cultura de serviço da área meio, que tornaria o serviço do defensor público muito mais eficiente, porque recebemos uma quantidade enorme de documentos todo dia, são abertas pastas, feitos relatórios, enviados ofícios, recebidas correspondências. Tudo isso nada diz respeito à atividade fim, que é fazer petição, comparecer em audiências, muitas vezes convocar audiências públicas. Então, esse tipo de deficiência prejudica, sem sombra de dúvida, assim, a qualidade do nosso trabalho e a prestação do serviço à população. Quando a gente fala de qualificação, eu queria relembrar também um caso afeto aí aos advogados, que é o exame da ordem da OAB. Vocês, por exemplo, para se tornarem defensores públicos, vocês passam por um concurso público. Perfeitamente. Tá. Antes disso, também vocês enfrentaram aí o exame da ordem. Perfeitamente. A questão do exame da ordem é muito discutida hoje, né? Quer dizer, discutida em vários aspectos. Muita gente acha que já vi pessoas dizendo, não, mas esse exame da ordem é mais para faturar dinheiro e etc. Outros defendem dizendo que isso qualifica o advogado. Queria ouvir a sua opinião em relação a esse exame da ordem. É importante a gente observar um fenômeno que aconteceu no Brasil nas últimas 2 décadas, sobretudo, que foi o da multiplicação enorme dos cursos de direito. E nem todos, às vezes, com a qualidade que seria desejável. Porque, diferentemente, por exemplo, de se estruturar uma faculdade de medicina, que demanda um laboratório, uma infraestrutura, o curso de direito, uma sala, um professor e uma biblioteca mínima já é suficiente para se criar a estrutura, digamos, física, para se consolidar ou se fomentar um curso de direito. E essa multiplicação das faculdades, quantitativamente falando, não foi acompanhada no aspecto qualitativo. Aumentou-se o número de bacharéis que chegam ao mercado ano a ano, mas a qualidade desses bacharéis nem sempre correspondente àquilo que a vida profissional exige na boa prestação do serviço jurídico. Então, assim, o exame da ordem hoje, que é questionado, e os concursos públicos têm um alto índice de reprovação, o equívoco não está no concurso ou no exame da ordem. O candidato ele deve estar qualificado para ser aprovado. E a reclamação ela é grande e é muita, porque são muitos os candidatos, vindo dos mais diversos segmentos. Eu digo na minha experiência, eu sou de Belo Horizonte, cursei a Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Direito. E à minha época tínhamos 3 faculdades, né, de Direito principais na capital mineira, que era a própria UFMG, da qual fui aluno, a Pontífice Universidade Católica, que tinha um núcleo, que era no Coração Eucarístico, e a Faculdade de Direito Milton Campos, que na verdade ficava na cidade de Nova Lima. Hoje, eram as 3 principais. Hoje existem mais de 25 ou 30 faculdades. Muitas escolas, né, que forneciam primário e secundário, abriram suas próprias faculdades de direito. Então, a transição do 2º grau para o curso superior, ela é quase automática. O vestibular, muitas vezes, ele era apenas uma mera formalidade para a pessoa continuar a sua matrícula. Muitas vezes as instituições privadas, sem julgar essa ou aquela, mas muitas delas movidas pelo interesse de lucro, obviamente, porque a demanda crescendo muito, a busca do curso de direito crescendo muito, até em razão das vagas de concurso. O concurso público hoje é um atrativo muito grande para o cidadão que está buscando emprego no Brasil. Então, em razão dessa multiplicação, as escolas começaram a abrir isso de maneira indiscriminada. E isso refletiu no alto índice de reprovação da ordem. E é interessante observar que mesmo com o exame da ordem, sendo da ordem que é rigoroso, como a meu ver deve ser, ainda assim nós encontramos às vezes algumas aberrações profissionais, né, no dia a dia da lida no judiciário, de modo que não é o nível da prova que deve ser abaixado, mas o nível de estudo e de comprometimento dos candidatos que deve aumentar. Bem, muita gente ligando para a gente aqui, o Paulo Danilo Vieira, né, ligou para a gente, mandando um abraço aqui, especial para o doutor Adriano, que diz ele que admira muito, e faz a pergunta aqui relacionada à questão da estrutura, que a gente conversou agora há pouco. Ele pergunta se a atual administração
tem dado, né, já que ele considera aqui que as administrações anteriores deram toda a estrutura para o funcionamento melhor da Defensoria. Se a atual administração está possibilitando essa mesma estrutura para vocês? Está na administração do Estado, do município? Deve ser do município, pelo que está se referindo aqui. Na verdade, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ela tem feito convênios com os diversos municípios onde atua, a fim de que seja cedida alguma infraestrutura para que o serviço se faça presente na cidade. Mas não é uma característica apenas da Defensoria Pública do Estado. Outros órgãos estaduais e federais, inclusive, estabelecem esses convênios com as municipalidades, que cedem servidores, cedem espaço público, cedem algum imóvel, aliás, ou funcionários ou estagiários, a fim de complementar e agregar estrutura àquele órgão, de maneira que o serviço possa ser melhor prestado naquele município. Em Poços de Caldas, nós inicialmente estivemos na administração anterior a cessão do espaço onde era a atual sede, que era custeado pelo município, havia um servidor administrativo cedido e 4 estagiários. Esse convênio ele foi revisto, nós tivemos diversas reuniões com a atual administração do município, com o senhor prefeito, né, com a vice-prefeita, com o secretário de administração, e o que nos foi passado é que estava havendo uma revisão geral dos convênios à época, havendo corte no orçamento em razão de dificuldade de arrecadação da municipalidade. Em razão disso, nós não temos mais funcionário administrativo, mas o município manteve 4 estagiários. E hoje a sede da Defensoria Pública é custeada pela própria Defensoria Pública, de modo que esse ônus também foi retirado do município e a Defensoria Pública assumiu. Mas a questão afeta aos funcionários administrativos, eu não vou negar que faz alguma falta. Ok. A Mariângela ligou para a gente, ela disse o seguinte: tive uma audiência de conciliação e no dia da audiência o defensor não apareceu. Se isso é procedimento comum, o defensor não apareceu e diz ela, fui sozinha. Resta saber onde aconteceu essa audiência de conciliação e em que circunstâncias. É possível que o defensor público ele tenha tido mais de uma audiência no mesmo horário, o que acontece. Se a audiência de conciliação foi concomitante, por exemplo, a uma audiência de instrução e julgamento, é importante esclarecer as diferenças dessas audiências. A audiência de conciliação ela visa única e exclusivamente aquilo que o seu nome já diz, conciliar as partes. Então, no mais das vezes, dependendo do procedimento, se é juizado especial, ou mesmo no âmbito do direito de família, não existe possibilidade de prejuízo para a parte se a conciliação não acontece. O que acontece é que o processo terá prosseguimento abrindo campo para uma audiência posterior, que seria a de instrução e julgamento, onde são ouvidas testemunhas, onde são apresentadas provas, enfim, que tem um caráter, digamos assim, mais grave do que a mera audiência de conciliação. A falta de defensores e o acúmulo de casos pode gerar casos de concomitância de audiências, de modo que o defensor público talvez ele deixe de comparecer na audiência de conciliação, que não tem possibilidade de gerar prejuízo, para comparecer na audiência de instrução e julgamento. Infelizmente, a falta de pessoal ou de número de defensores, de servidores, torna essa realidade possível. Bem, vou fechar esse bloco com a pergunta do Roberto aqui, que ligou para a gente. Obrigado, viu, Roberto? Qual é a sua opinião? Uma pessoa que rouba o celular está presa. Uma outra pessoa que mata está solta. Já já a gente volta nessa entrevista aqui com o doutor Adriano, da Defensoria Pública de Poços de Caldas. Até já.